noite, irmãos. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos ler a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o 10. Quero agradecer o convite, que foi dado pelo pastor Ailton, de nós estarmos aqui. Sabemos que foi o Senhor Deus que nos conduziu para hoje estarmos na dependência do seu Espírito Santo para anunciar o reino do Senhor Deus, com responsabilidade, tentando ser fiel ao texto bíblico. Por isso, meus irmãos, eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta e acompanhem a leitura, acompanhem a pregação, a exposição que o Senhor vai falar aos nossos corações. Nós acreditamos que quando a palavra de Deus é exposta e pregada, nós cremos que é o Senhor Deus anunciando a sua palavra, O Senhor Deus falando aos nossos corações. Então vamos ler a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Eu vou ler e os irmãos acompanhem atentamente. Diz a bendita palavra de Deus: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, podem sentar, e sentado mesmo vamos orar ao Senhor. Santo, 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 és tu, Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que conduziu o seu povo no deserto, cuidando, Senhor Deus, alimentando o seu povo. Pela tua graça, o seu povo, ó Deus, depende do Senhor. O Senhor, por meio do sangue de Cristo, criou vida em nós. Como nós estávamos longe do Senhor, nós estávamos praticando as imoralidades, nós estávamos, Senhor Deus, andando longe do Senhor, andando sem povo, debaixo da tua ira, mas com a graça do Senhor,
o Senhor nos salvou, quis nos salvar. Por isso, Senhor Deus, inunda o nosso coração, para que uma vez, crendo em Cristo Jesus, nós devemos desejar morar no céu, nós devemos caminhar com os passos firmes em Cristo Jesus para as regiões celestiais. Ó Senhor, não nos deixa só nesse mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser cheio do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor Deus, a Te amar cada dia mais e mais, a tal ponto de que as pessoas possam ver em nós como uma carta de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a anunciar o Teu reino. Assim, as trevas vão sendo destruídas, perdendo espaço, Senhor Deus, quando nós, que somos luz e sal, porque nós, uma vez, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Por isso, Senhor Deus, faz de nós um instrumento para a Tua glória. Não nos deixa, Senhor Deus, ficar só na teoria, ficar só nas palavras. Graças a Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, nos ensina assim o conhecimento teórico, mas não para por aí. A Tua palavra nos ensina a viver, porque a Tua palavra é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós oramos diante do Senhor, pedindo graça da Tua parte. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos. Eu sou um pobre pecador. Preciso da Tua graça. Anuncia o Teu reino. Anuncia, Senhor Deus, a chegada do Teu reino através do Teu servo, para que vidas saiam daqui mais cheias do Teu poder, mais santa. Por favor, Senhor. Assim nós oramos, assim bendizemos o Teu nome e pedindo perdão aos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa exposição é o Criador. Esse tema foi tirado do capítulo 2, verso 10, que diz assim, verso 10 de Efésios, né? Que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o tema é o Criador. O tema foi tirado da palavra de Deus, não foi da nossa mente, não foi... foi na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava ainda preso. E ele escreve para a igreja de Éfeso, não é? Ele está preso e ele escreve essa carta para aqueles irmãos, né? Ele queria, meus irmãos, apresentar à igreja de que o Senhor Jesus Cristo quis salvar pecadores. Se você perceber, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele apresenta as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 2, nós podemos perceber de que nós estávamos longe do Senhor Deus, e o Senhor quis nos salvar
Como Ele quis nos salvar? Por meio do sangue de Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ressuscitou. Então, nós tivemos vida em Cristo Jesus. E no capítulo 3, também nós podemos aprender sobre a oração. Paulo ora de novo para esses irmãos. E aprendemos também no capítulo 4 a unidade da igreja, a unidade da fé, não é? E no capítulo 5 da carta, também aprendemos que devemos viver demonstrando o fruto para um mundo ímpio, caído e que precisa de Cristo. Demonstramos em Cristo Jesus o fruto da santidade de Deus. Aprendemos também como nós devemos viver em famílias como marido e mulher, no lar cristão, né? Um lar que é dominado pela graça de Deus, diferente de um mundo caído, né? Um mundo que busca pelos seus próprios prazeres. Pois bem, meus irmãos, eu sei que a igreja está bem familiarizada com a carta, eu tive essas informações. Então, vocês conhecem mais do que eu sobre esses pequenos versículos aqui no capítulo 2, de 1 a 10. Mas eu peço que os irmãos fiquem atentos, porque tem muito conhecimento aqui, muitos ensinamentos que o Senhor ensina à sua igreja. Então, vamos olhar para esse pequeno parágrafo, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. O tema, eu já falei, meus irmãos, é o Criador. E eu fiz o esboço, na dependência do Espírito Santo. Se você perceber, no verso 1 até o 3, nós vamos olhar para esses pequenos versículos e perceber o estado do homem longe de Deus. Como é que ele vive longe de Deus. E no versículo 4 até o 10, nós vamos perceber a graça de Deus nesse homem, uma vez que foi alcançado pelo Evangelho. Como ele deve viver agora. Eu quero que vocês atentem que a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos viver, prática, uma vida em obediência ao Senhor, embora a nossa imperfeição. Não é uma vida perfeita só o Senhor Deus, mas aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Evangelho, esse deve viver rejeitando o pecado, esse deve viver para a glória de Deus. Pois bem, no verso 1 ele diz assim, ele começa: Ele nos deu vida. Parece que nesse momento aqui o texto já nos apresenta de que alguém não tinha vida. Alguém, ou melhor, tem um povo que não tem vida. Ora, se o texto diz para nós que Ele nos deu vida, então alguém não tem vida. E esse alguém que não tem vida, vive como? Esse alguém que necessita de vida, ele deve viver como? E o texto continua e diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos. Em quê? Nos nossos delitos e pecados. Verso 2: Nos quais andaste outrora,
Você percebe de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no verso 2 ele diz, nos quais andaste outrora. Quando ele apresenta, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta à igreja de que nos quais andaste outrora, ele está falando para a igreja de Cristo individualmente. Ou seja, eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que ele diz, nos quais andaste outrora. É uma ação pessoal. É alguém que está andando longe de Deus, com os seus prazeres carnais. Você vai ver que no decorrer da exposição, você vai ver que ele começa primeiro, ele inicia falando individualmente para a igreja. Olha, você, eu, Andrei, você estava morto nos seus delitos e pecados, e você estava andando, verso 2 ainda, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você começa a ver no texto de que o Senhor Deus, inspirando o apóstolo Paulo, ele começa a dar as características de alguém. Lembra, pessoa, individualmente, eu e você, individualmente, nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Então ele começa a dar as características daqueles que andam sem Deus. Eu e você, essa pessoa aqui, ela não ainda conhece o Senhor. Então, o Senhor Deus dá as características para essa pessoa. Ele é filho da desobediência. Meus irmãos, essas são essas características que o Senhor nos apresenta. Mas a pergunta que nós temos que fazer para esse texto aqui, essas características, são: ok, nós estamos vivendo longe do Senhor, nós estamos sendo filho da desobediência. Todos nós já sabemos disso. O que nós temos que fazer então, para nós, o que nós temos que perceber no texto, como nós andávamos. E a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela nos diz, no capítulo 4, verso 17 e 18, de Efésios, capítulo 4, verso 17 e 18. Lembra, nós somos filhos da desobediência. E no capítulo 4, verso 17, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Agora ele vai dizer como nós não devemos mais andar. Nós andávamos de conformidade com o filho da desobediência. Ele diz: olha, vocês não devem mais andar assim. Não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós, meus irmãos, quando nós éramos filhos da desobediência, nós andávamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Isto é, o texto está dizendo que nós andávamos sem rumo, sem objetivo, sem propósito. Esses que são filhos da desobediência, que anda segundo o curso desse mundo, anda com a sua vaidade, com
com o seu achismo, seu propósito de vida. Qual era o propósito de vida desses que são filhos da desobediência? Quanto mais eu busco meus prazeres carnais, mais eu fico feliz. Por quê? Porque é isso que me faz andar segundo o curso desse mundo, na vaidade dos próprios pensamentos. O objetivo aqui desses pensamentos é um pensamento sem objetivo, sem rumo, perdido. Consegue ver uma figura de que alguém que anda como filho da desobediência anda na sua vaidade, sem rumo, sem propósito. Por quê? Porque estão mortos nos seus delitos e pecados. O texto continua, verso 18: obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu próprio coração. Não tem entendimento de Deus. Eles não buscam a Deus. Eles estão longe do Senhor. Parece então, até aqui, uma pessoa dessa precisa urgentemente de Cristo. Uma pessoa que anda segundo o curso desse mundo, anda nos seus próprios prazeres, na sua vaidade. Essa pessoa está morta, é podre, está vivendo sem Deus no mundo. Então, essa pessoa, ela precisa urgentemente de alguma coisa. Ela necessita de algo. Porque, até então, quem é filho da desobediência é escravo de Satanás. E escravo de Satanás está caminhando para o inferno. Ok? Consegue ver isso? Consegue ver a podridão de alguém que anda sem Deus? Que alguém que busca a sua vaidade, os seus prazeres imorais? Vamos voltar para o nosso texto pequeno lá, capítulo 2, verso 3, ele continua: entre os quais também, agora, ele vai falar com toda a igreja, com o povo de Deus. Perceba, com todos, eles vão dizer assim, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Lembra do verso 2 que eu falei? Nos quais andaste outrora. Ele está falando individualmente. Agora ele fala com um grupo de pessoas. E fala assim, olha, vocês todos, ele diz no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Como nós estávamos andando? Segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza, nós nascemos por natureza filhos da ira. Meus irmãos, uma pessoa dessa aqui necessita de alguma coisa, necessita de um resgate. Por quê? Porque, por natureza, essa pessoa é escrava do pecado de Satanás e anda fazendo os prazeres de Satanás, da carne. Então, ele começa dizendo, o texto, dizendo individualmente, olha, você andava segundo o curso desse mundo, segundo o filho da potestade do ar, era filho da desobediência, você. Agora, todos nós, ele
alcança um grupo de pessoas, dos quais todos nós andamos outrora escravo do pecado, escravo de Satanás. Mas essa pessoa precisa urgentemente de alguma coisa. E no verso 4, você vai começar a perceber a intervenção de Deus poderosamente em mim e em você. Por isso que nós estamos aqui. Se Deus não agisse poderosamente em mim, em você, nós estávamos em bares, nós estávamos passeando no shopping, buscando os nossos prazeres, buscando os prazeres do mundo. Mas Deus foi poderosamente, e lhe diz assim no verso 4, mas, uma conjunção adversativa, mas quem? Deus. Mas Deus. Então eu e você, nós não fomos a Deus porque nós queremos. Olha para o texto. É o texto que está dizendo isso, não sou eu. Nós estávamos filhos da desobediência, buscando os prazeres carnais do mundo. E de repente, alguém prega o evangelho da salvação. Aí o Senhor Deus entra poderosamente. É obra poderosa do Senhor na minha vida e na vida de vocês. Aconteceu, sabe com quem isso? Saulo. Saulo estava indo na estrada de Damasco e aí ele teve um encontro. Saulo era uma fera, né? Ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor colocou aquela fera no chão. É assim que o Senhor fez com a gente. Mas Deus, alguém precisa de algo, necessita de algo. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Meus irmãos, você consegue perceber de que essa palavra aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, sendo rico em misericórdia, aponta, nos conduz ao pensamento de que alguém necessita de algo urgentemente. Sabe quando alguém está com fome, você encontra alguém necessitado de comida, ele precisa urgentemente de se alimentar, e ele busca ajuda com alguém. Por quê? Porque essa pessoa que ele está buscando o seu alimento vai agir de misericórdia. É esse o sentido. Rico em misericórdia. Deus, rico em misericórdia. Por quê? Porque o Senhor Deus olha para o homem e vê a podridão desse homem. E o Senhor olha com misericórdia. Eu vou escolher esse grupo de pessoas. E o Senhor vai e resgata esse grupo de pessoas por causa da sua misericórdia. E ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O Senhor Deus usa de misericórdia com a gente. Sabe por quê? Por causa de que o Senhor Deus é amor. Por causa do seu amor. Não foi por causa do meu amor. Não foi por causa do amor de vocês. Deus nos amou. Por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia, nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Você consegue ver a diferença de quem
quem precisa urgentemente de Cristo. E o Senhor age poderosamente na vida do seu povo. Verso 5, ele continua dizendo: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos. Meus irmãos, nós andávamos longe de Deus, filho da desobediência, e o Senhor agiu poderosamente na minha vida e na sua vida. Usou de misericórdia para conosco. E Ele nos deu vida. Para quê? Todos nós já sabemos, eu acredito que todos que estão aqui sabem de que nós estávamos mortos e o Senhor Jesus nos deu vida. Para quê? Para que Ele me deu vida e deu vida para você? É para nós ficarmos contemplando essa vida e andar de qualquer forma? Não, meus irmãos. A Bíblia vai nos responder por que o Senhor nos deu vida. Por que o Senhor agiu com graça. E agora, eu quero conduzir pelo poder do Espírito Santo do Senhor a vivermos na prática a palavra do Senhor. Porque Ele nos deu vida. Pesa nos nossos ombros responder positivamente, uma vez que você foi alcançado pelo Evangelho. Ele nos deu vida. Para quê? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 4. Por favor, me acompanhe, por favor. Porque o Senhor Jesus nos deu vida, meus irmãos. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 4. O texto está falando de uma nova vida. No versículo 1 do capítulo 3, aí ele está concluindo o pensamento. Ele diz: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, olha só, se nós, eu e você, nós ressuscitamos, nós fomos criados pela palavra de Deus. Se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, é um verbo, é uma ação contínua, é uma ação que não para, é uma vida impulsionada pelo Espírito Santo em mim e em você. Você já foi alcançado pelo poder do Senhor. Ele deu vida a mim e você. Agora, o que resta para nós? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pesa agora nos nossos ombros se empenhar. Sabe o que é buscar? É cavar as coisas lá do alto. É como se eu encontrasse um terreno que está vendendo bem aqui na frente, e eu fiquei sabendo que tem uma pérola lá naquele terreno. Uma vez que eu tenho agora vida, eu vou buscar, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou me esforçar ao máximo para que eu possa comprar esse terreno
porque tem uma pérola preciosa ali. É assim que o texto está dizendo: busque as coisas lá do alto. É o exterior. Eu tenho que buscar, eu tenho que me esforçar para buscar as coisas lá do alto, porque Ele me deu vida. Como eu busco as coisas lá do alto? Vivendo a palavra do Senhor. Perfeição? Não. Mas buscar as coisas lá do alto é tentar, na dependência do Espírito Santo de Deus, obedecer a palavra do Senhor Jesus. Busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, onde Cristo vive em honra. Verso 2: pense nas coisas lá do alto. Você consegue ver? Agora, como uma vez que Ele me deu vida, eu tenho que buscar as coisas lá do alto. E não só buscar, mas eu tenho que também pensar. Agora Ele entra na sua vida. Ele entra no seu coração. Ele inunda o nosso ser, de tal forma de que eu vou buscar as coisas de Deus, e eu vou pensar nas coisas de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Pense nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. Por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, consegue ver? Isso tem que ser verdade, meus irmãos. Às vezes, nós não acreditamos na palavra do Senhor, se nós formos sinceros com nós mesmos. Olha o que ele está dizendo. Quando Cristo, que é a nossa vida, uma vez que Ele nos deu vida, Cristo deve ser a nossa vida. Nós não tem como mais um crente ficar calado, ficar andando de qualquer forma, porque Cristo é a minha vida e a sua vida. Cristo inundou o nosso ser de tal forma que você quer anunciar o reino de Deus. Por isso que Ele nos deu vida. Não foi para ser só um status. O Senhor Jesus me deu vida. E aí? O que eu tenho que fazer agora? Cristo é a nossa vida. Vamos voltar para o nosso texto? Efésios capítulo 2. Verso 7. Ele nos deu vida, né? Aí verso 7 ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos deu vida para nós sermos um agente do Evangelho, para mostrar para os séculos vindouros, para a geração caída, de que a riqueza de Deus, da sua graça e a bondade para conosco foi em Cristo. Em Cristo. O que nós passamos a viver para Deus
com uma nova vida, isso é para mostrar, meus irmãos. Não é para abafar, não é para andar em sigilo, em segredo, como se eu não fosse uma nova criatura. Eu tenho que mostrar para os séculos vindouros. Sim, a ideia aqui é que o Senhor Jesus está voltando. Eu sei disso. E vocês sabem que já foi pregado, eu acredito que já foi pregado aqui. O Senhor está voltando para mostrar para os séculos vindouros a riqueza do Evangelho. Não é? Mas nós vivemos o já, agora, com a preciosidade da riqueza do Evangelho. Já consigo rejeitar o pecado. Porque quem opera em mim é o poder de Deus que opera em mim. E quando o poder de Deus opera nos meus membros, eu passo a mostrar a riqueza do Evangelho. E passo a anunciar que a chegada do Senhor Jesus está próximo e que vamos morar no céu. Isso tem que inundar o nosso coração. Não é isso que o texto está dizendo, meus irmãos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Consegue ver que não tem espaço para homem aqui? Você consegue ver a graça de Deus inundando o nosso ser e não tem uma faísca de ajuda do homem aqui? Você consegue perceber no texto bíblico de que a salvação nossa, minha e de você foi pela graça, mediante a fé. Veio de Deus, veio do Senhor Deus agindo no meu coração e no seu coração. Isso deve nos alegrar, meus irmãos. Isso deve nos motivar a sair daqui hoje e anunciar o Evangelho, porque o povo está se perdendo, o povo está caminhando para o inferno, como eu e você estávamos. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você consegue ver que nós fomos criados por Cristo. Para quê? Para as boas obras. Agora, eu queria chamar a atenção para os irmãos de que a criação de Deus em nós, nós fomos regenerados pelo poder de Deus, ok? Ele nos deu vida. Nós temos que buscar agora as coisas lá do alto e pensar nas coisas de Deus. E o nosso ser tem que estar inundado com o poder de Deus, com as coisas de Deus, envolvida na obra, para que o Evangelho possa se propagar, anunciar, e as trevas vão perdendo espaço, porque Deus está agindo em nossos membros. Nós somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras. Tira Cristo, e não tem boas obras. Ah, mas o fulano ali entrega a cesta básica por necessitados. Ok, é boas obras, são boas obras. Ele faz para a glória de Deus. Ele está com a sua vida entrelaçada em Cristo Jesus? Não, ele anda de qualquer jeito. Não é boas obras. Consegue ver isso? Senão, nós vamos ficar confusos. Nós não vamos ver diferença em quem serve a Deus e quem serve ao mundo.
as boas obras, quando Cristo nos cria, quando Cristo nos dá uma nova vida, essas boas obras só têm sentido em Cristo Jesus. Porque nós estamos fazendo para a glória de Deus, caminhando com os passos firmes para o céu. Para o céu. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Consegue ver? Você consegue ver a preciosidade do Evangelho? Ele nos deu vida para quê? Para que andássemos cada dia nela, na palavra de Deus, amando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, com humildade, sabe, meus irmãos? Com humildade. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, amamos a palavra de Deus, mais vontade dá em mim e em você de orar. E aí, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós buscamos a face do Senhor em oração, mais nós queremos andar com o Senhor e mais humilde nós somos. Não é arrogante, não. Os arrogantes não vão morar nos céus. Mais humilde nós vamos ser por causa da fé em Cristo Jesus. As boas obras devem nos levar a pensar de que até as injustiças nós devemos nos submeter, até os maus tratos nós devemos nos submeter por causa do Evangelho, por causa da fé em Cristo Jesus. Ah, mas é injusto, ele foi injusto comigo. Pratique as boas obras, ame, pague o mal com bem. Você consegue ver as boas obras que foram criadas em mim e em você? Você consegue ver a diferença do mundo? Isso deve inundar, meus irmãos, o nosso coração, para viver para a glória de Deus. Porque nós fomos criados, não pelas nossas próprias forças, mas nós fomos criados para a glória de Deus, pelo poder de Deus. Quero concluir, meus irmãos, fazendo duas aplicações. A primeira, que eu e você estávamos longe de Deus. Estávamos condenados ao inferno. E o Senhor Deus quis nos salvar. Você não teve participação nenhuma dessa salvação, porque é dom de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Agora, pesa no meu ombro e no ombro de você a responsabilidade de responder positivamente, de conformidade com o meu pensamento? Não. De conformidade com a palavra de Deus. Devemos buscar as coisas do alto, porque Ele nos deu vida. Devemos buscar e devemos pensar nas coisas de Deus, meus irmãos. Devemos amar as coisas de Deus. Devemos amar os irmãos. Devemos amar a igreja. Devemos servir o reino de Deus na igreja também. Isso tem que inundar o nosso coração, meus irmãos. Devemos almejar a morar no céu de tal forma de que o dia do Senhor eu venho com alegria e não com peso, porque Ele me salvou. Eu devo viver, eu devo andar
com Cristo, para a honra e para a glória do seu nome, não para a glória do homem. Devemos buscar a face do Senhor, porque Ele nos criou para a honra e para a glória de Deus. Quero orar com você. Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos criou, nos regenerou por meio da Tua palavra. Ó Senhor, nós pecamos quando nós não obedecemos a Tua palavra. Por isso, ó Deus, o que resta para nós é um corar de vergonha. Nos ajuda, Senhor, a inundar o nosso coração para Te amar cada dia mais e mais, para anunciar o Teu Evangelho, de tal forma de que as trevas vão perdendo espaço nesse mundo. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a viver para a Tua glória, a andar, Senhor Deus, em conformidade de vida, em conformidade do Teu Evangelho. Cria em nós, Senhor Deus, um verdadeiro amor para contigo. Nos ajuda a buscar a Tua face mais e mais e mais. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa essa igreja, Senhor Deus. Abençoa o pastor. Ele precisa da Sua graça. Ó Senhor Deus, levanta homens piedosos para ajudar o pastor dessa igreja. Homens que Te amam de verdade, que não quer status, que não quer buscar os prazeres carnais. Levanta, Senhor, homens e mulheres temente ao Senhor para a Tua obra. Por favor, Senhor. Nosso coração teme e treme diante da Tua presença nesse lugar. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Não foi ouro nem prata que temos vida, foi o precioso sangue do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, pesa em nossos ombros a responsabilidade de ter uma vida em Cristo Jesus. Assim, Senhor Deus, eu peço perdão aos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.